Os papéis em uma família narcisista. O contador da verdade. Esse é o vídeo de hoje. Meu nome é Anderson Contaif, eu sou médico, especialista em clínica médica, eu trabalho como terapeuta de relacionamentos abusivos envolvendo pessoas com transtorno de personalidade narcisista. E eu trabalho com esse tema, tenho ajudado muitas pessoas através de dois métodos que eu tenho, dois programas. Método Quebrando as Algemas e Programa Livre Outra Vez. Cada um deles é um passo a passo para te ajudar a recuperar a sua autoestima e a superar uma relação com uma pessoa narcisista. Este aqui é o meu canal do YouTube. Ele aborda um monte de tipo de assunto. Esses assuntos são assuntos relevantes ao narcisismo e a outros tipos de conflito em relacionamentos antagônicos, relacionamentos difíceis, que envolvem também pessoas com dependência emocional. E eu montei esse vídeo aqui porque muitos de vocês que cresceram em sistemas familiares narcisistas reconhecem que desempenharam um papel nesse sistema. Foi dada a vocês uma função. E esse papel foi algo que poderia ter os mantidos seguros ou sãos. Mas, infelizmente, em todos os casos, esses papéis familiares são muitas vezes concebidos para garantir que os pais narcisistas normalmente recebam esse fornecimento que eles precisam do suprimento narcisista. E a dificuldade com esses papéis familiares é que eles muitas vezes acompanham você até a idade adulta e podem não apenas ser o papel que você continua a desempenhar em sua família, mas também podem impactar os tipos de papéis que você desempenha em outros relacionamentos adultos. Quanto mais você puder entendê-los, mais você poderá tentar se libertar deles, romper com eles e não ser tão definido ou definida pelos seus primeiros anos e pelos papéis que você desempenhou nesse sistema familiar. E neste vídeo eu vou falar sobre um papel familiar muito interessante. A melhor tradução seria o contador da verdade. Enquanto você assiste esse vídeo aqui, e chegamos ao final dele, eu quero que você preste muita atenção. Porque se você se sente como um contador da verdade por aí, você deveria conversar mais sobre isso. Deixa aqui nos comentários, eu leio todos os comentários, você sabe disso, vocês podem ter já notado que as minhas respostas que eu dou, eu leio tudo. E é sempre muito maravilhoso para toda essa comunidade nossa aqui ver como que isso pode estar te afetando, porque a gente vai se identificando. Se você está gostando desse conteúdo que eu estou aqui postando para você, clica no botão de inscrição se você ainda não está inscrito, né? A gente está aqui caminhando para 1 ano de canal, já estamos com quase 40 mil inscritos e eu estou muito feliz pela aceitação do meu trabalho aqui por vocês. Então vamos falar sobre o que é esse negócio, contador da verdade. Sempre há uma criança em cada sistema familiar que contrai isso. E eu tenho a lhe dizer que essa é a pessoa que contrai no sistema familiar narcisista ou não. Essas pessoas simplesmente entendem. São os que falam a verdade naquele sistema familiar. O desafio no sistema familiar narcisista é conseguir ver tudo com clareza, né? E isso pode ser perigoso para quem está vendo. Quem conta a verdade é a criança que dentro dela tem uma ingenuidade. E em grande parte a partir de uma perspectiva ingênua, simplesmente dizendo a verdade, que nasce o contador da verdade. E é isso que tem de bonito nas crianças, por exemplo. Por exemplo, quando uma criança pode dizer assim, mãe, parece que o papai fica bravo sempre que tem um dia ruim no trabalho. Ou mamãe, com certeza, você não gosta quando as pessoas acham que você não é inteligente. O filho reparou isso, né? Os desafios de um contador da verdade é que os narcisistas odeiam quando alguém os questiona sobre a verdade. Seja um adulto chamando ou uma criança questionando. Para um narcisista, ser chamado dessa forma pode induzir uma vergonha e depois a raiva. Mas as crianças são fantásticas. As crianças são fantásticas porque, por muitos motivos, eu devo dizer que uma delas é a capacidade de chamar, né, essa pessoa imperadora ali, por alguma virtude que ela não tem. Onde o narcisista é um imperador, se você fala a verdade nua, e a pessoa acha que ela estava linda, que ela estava bem vestida, que ela estava muito bem, as pessoas ao redor vão vendo que não. Pera lá, essa pessoa está nua, né? Quem conta a verdade diz, olha, uau, aquele cara ali está sem roupa, ele não está usando roupa nenhuma, mas os outros ao redor falariam, olha, como é que é linda a sua roupa, que seriam os puxa-saco, né? Os macacos voadores. E essa criança ela vai tendo a sua voz silenciada, né? Ela vai compreendendo que ao chamar a atenção do pai, de um irmão, ou membro da família narcisista, ela pode sofrer um verdadeiro desastre. Com o tempo ela pode aprender a manter a verdade para ela mesma, porque ela sabe que quando ela fala a verdade prejudica. Por serem contadores da verdade, eles também correm o risco de se tornarem um bode expiatório muito rapidamente. E com a idade, com o tempo,
Quem diz a verdade muitas vezes se torna o tipo da ovelha negra. Muitas vezes aquele que vê a dinâmica familiar com clareza. Quer dizer, tinha que ser a pessoa melhor identificada no meio dessa família, ela é mais esclarecida, mas ela é tida como a ovelha negra. E mesmo que uma criança, obviamente, não conheça a palavra narcisista, ela sabe que algo não está certo ali. Essas crianças elas testemunharão a triangulação, a capacitação, o gaslighting, codependência, o trauma, o vínculo. E mesmo sem nenhum desses vocabulários, aquela criança diz a verdade sobre o que está errado naquele seio familiar. O contador da verdade é a criança que está ganhando tempo, muitas vezes esperando pela chance de sair desse sistema disfuncional, crescer, ficar um adolescente e sair fora. A criança que conta a verdade também pode ter um mundo interior muito rico, no qual, por meio de brincadeiras, de contação de histórias ou outros meios, ela vai inventando histórias na sua cabeça como ela vai escapar disso. Podem, tal como as crianças, sonhar em viver em lugares distantes, em viajar, em construir uma nave espacial, em escavar para uma outra dimensão, ler livros, ver filmes sobre lugares distantes. Então pense em todos os filmes infantis por aí sobre uma criança escapando de uma disfunção e através da sua imaginação essas crianças tentarão descobrir uma maneira de sair. Então ser um contador da verdade é muito difícil porque os pais ou membros dessa família sentirão um perigo de quem diz a verdade e vão tentar desligar essa pessoa da família. Além de apenas servir de bode expiatório para quem diz a verdade também pode experimentar o isolamento, mesmo estando dentro de uma casa, de uma família. Macacos voadores, por exemplo, né? Outros membros da família podem dizer que esse contador da verdade é uma pessoa desrespeitosa, porque pensa o que pensa, porque diz o que diz. Então, são pessoas que vão defender esses narcisistas, vão dizer que você tem que respeitar os mais velhos, que você é uma pessoa insolente. Essas coisas que os macacos voadores eles falam, né? Que é para tentar calar aquele que diz a verdade. E curiosamente, quem diz a verdade nem sempre precisa de falar. Há algo realmente interessante sobre eles. Fica claro apenas em seus rostinhos infantis que eles entendem isso, eles entendem os relacionamentos narcisistas adultos. Os contadores da verdade podem se tornar novamente aquelas pessoas que têm essa capacidade inacreditável de ver o que há de mais íntimo. E os contadores da verdade, literalmente, têm essa habilidade desde a infância. Novamente, é muito estranho, é muito interessante, é muito especial. É uma jornada que segue caminhos diferentes para quem diz a verdade. Em alguns casos, especialmente, se a criança que diz a verdade for resiliente, e resiliente o que está acontecendo com ela, eles serão relativamente solitários em seu sistema familiar. Eles aprendem a receber uma espécie de golpe psicológico proverbial. Essas são as crianças que criarão seus próprios mundos interiores ricos, sejam eles imaginários, criativos, eles participarão de artes, música, serão muito bons na escola, praticarão esportes, passarão tempo fora de casa. Eles permitem que o mundo de fantasia da fuga prolifere e lentamente descobrirão uma maneira de fazer essa história, a fantasia narrativa acontecer. Eles encontram uma maneira de se isolar da loucura que está acontecendo ao seu redor. No entanto, também existem crianças que dizem a verdade e que podem não ter tido a oportunidade de desenvolver o mesmo nível de resiliência para eles. Existe um risco significativo de problemas de saúde mental, depressão, ansiedade, isolamento social, dificuldades de concentração e desempenho escolar. E porque ninguém vai oferecer qualquer ajuda à criança que diz a verdade no sistema familiar narcisista, essa luta da criança que diz a verdade pode literalmente passar desapercebida, exceto talvez pelas pessoas nas suas escolas, como no caso dos seus professores. Então essas preocupações, elas devem ser relatadas à família. Quando a família não faz nada para ajudar a criança a dizer a verdade, pode ser que os contadores da verdade precisem dos seus professores, porque muitas vezes eles crescem em famílias narcisistas. Que a criança seja resiliente ou não, a ansiedade é uma grande parte da vida de um contador da verdade. Portanto, embora saibam que um caminho para sair dessa situação é sair e ir para longe desse sistema familiar, às vezes falta a eles a autoconfiança e o senso de valor próprio para ativar o seu excelente plano de saída. Eles simplesmente não acreditam em si mesmos o suficiente para fazer isso.
E à medida que os contadores da verdade envelhecem, é mais provável que se afastem, se distanciem e se afastem mesmo desse sistema familiar. E isso pode ser um sacrifício de tudo ou nada. Na verdade, eles podem ter irmãos, por exemplo, de quem gostam muito, ou outros membros da família de que realmente eles gostam, mas reconheça que para permanecerem com os outros membros da família, se permanecerem perto de quem disse a verdade, esses outros membros da família também poderão ter de ficar isolados, juntamente com quem disse a verdade. E esses outros membros da família podem não estar dispostos a fazer isso, não querem se distanciar. Então isso é bastante devastador para quem diz a verdade nesse sistema. E como eu disse, é tudo ou nada. Eles podem sentir que precisam perder todos apenas para se distanciarem da situação tóxica de todos os papéis familiares narcísicos. E apesar dos impactos potencialmente devastadores, este não é um papel familiar tão ruim. É como ter uma percepção psicológica extrasensorial de que eles podem ver um ciclo tóxico e não ativá-lo ativamente ou mesmo passivamente. A maioria dos adultos nunca chega ao ponto de dizer a verdade, por isso é absolutamente extraordinário quando uma criança consegue fazê-lo com o tempo. E à medida que essa pessoa que é a contadora da verdade, ela envelhece, muitas vezes ela é considerada pelos familiares narcisistas como uma combinação de desprezo e medo. Essa combinação pode, na verdade, manter os membros narcisistas da família afastados de quem diz a verdade e permitir que quem diz a verdade não fique tão enredado em um sistema familiar tóxico. O que obviamente é bom para quem diz a verdade, mas obviamente há um lado diferente nisso, há uma solidão nisso, porque a criança que diz a verdade desde cedo, ela tem que compreender a realidade que os atores importantes em suas vidas, as pessoas que deveriam mantê-las seguras e amá-las incondicionalmente, não o farão e não o fizeram. E esse reconhecimento é doloroso. Seja você uma criança que fale a verdade ou não. Sim, há liberdade e sabedoria em ser quem diz a verdade, mas há também uma espécie de sentimento permanente de tristeza que pode permear com essa pessoa durante toda a sua vida, porque ela simplesmente conta a verdade sobre o que ela está vendo. O reconhecimento de não ter um espaço seguro, de sentir que não tem realmente uma família, e esse tipo de solidão e isolamento pode obviamente impactar de forma muito devastadora e potencial os relacionamentos adultos. Mas também é doloroso observar como que quem diz a verdade aprende também a silenciar essa verdade lentamente. E novamente, quando digo que eles entendem o que o contador da verdade realmente vê, é o que eles, mais do que tudo, não podem aceitar aquilo que estão vivendo. Então, não é certo invalidar, não é certo tratar meus irmãos dessa maneira, não é certo tratar a mim ou os meus outros pais, as outras pessoas aqui, voando, não posso tratar mal, não está tudo bem. E novamente você vê que aquele garoto de olhos arregalados, aquela garota de olhos arregalados, está levando tudo nas costas. Uma coisa que os contadores da verdade muitas vezes conseguem fazer muito bem é ingressar em profissões de cura. Por exemplo, podem se tornar bons terapeutas porque estão dispostos a expor as coisas, ser pessoas que vão ajudar os outros, eles estão dispostos a denunciar as coisas que olham errado, que vê por aí, e são pessoas corajosas, solidárias. Ser um contador da verdade continua chamando as pessoas para fazer o bem, e eles não se importam que é só na família deles não, eles querem ajudar o próximo. Então quem diz a verdade muitas vezes encontra muitas coisas legais na vida, vão ser bons empreendedores, são pessoas interessantes, e dessa forma eu não gosto de chamar de solitários os que dizem a verdade, mas eu acho que há uma conotação realmente negativa em torno dos solitários. Eu acho que os contadores da verdade ficam muito confortáveis em sua própria solidão, porque eu acho que é lá que eles encontram um tipo de conforto. Então, para vocês, contadores da verdade que estão assistindo, diga que você foi assim na sua infância, você é assim, você entendeu o que é ser contador da verdade? Honestamente, se você é um contador da verdade, você nem precisa assistir esse canal. Provavelmente você entende melhor do que eu. Mesmo que eu tenha vivido sobre o narcisismo, você entende melhor do que eu o que é isso. Mas deixe seu comentário aí embaixo. Diga-nos se você é um contador da verdade. Diga-nos aqui se você desempenhou outros papéis nesse seio familiar e como que isso se desenrolou na sua vida adulta. Como sempre, obrigado por você estar aqui vendo os meus vídeos. Espero continuar sendo também eu aqui, Dr. Anderson, contador da verdade. E se você quiser conhecer melhor esse transtorno de personalidade, adquirir o conhecimento necessário para
superar o término, conseguir superar toda essa dor que o ilógico narcisista traz para a sua vida, Quebrando as Algemas, você confere em www.quebrandoasalgemas.com.br. Esse é mais um vídeo aqui no meu canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Eu espero te ver no próximo vídeo. Não deixe de conversar comigo aqui. Eu acho muito legal essas interações que a gente tem juntos. Tá legal? Grande abraço e até o próximo vídeo aqui no meu canal.